Olá, eu sou Adriana Crote, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Não tire conclusões. Você já sofreu por algo que nem chegou a acontecer? Uma mensagem sem resposta, um olhar atravessado, um silêncio mal interpretado, e em poucos minutos a mente criou uma história. E a história cria uma emoção, e essa emoção vira verdade. Dom Miguel Ruiz chama isso de tirar conclusões. E esse é o terceiro compromisso da nossa série. Não tire conclusões. Ele diz algo sobre esse compromisso que, quando realmente compreendido, muda tudo. Ele diz: toda tristeza e drama de sua vida foram causados por você ter tirado conclusões e levado para o lado pessoal. É forte, mas é real. A mente humana é uma fábrica de interpretações. E o problema é que acreditamos nelas. Quando não entendemos algo, criamos uma conclusão sobre o que significa. E, de repente, aquilo passa a ser a verdade. A neurociência chama isso de viés de confirmação. O cérebro odeia o vazio. Ele busca por respostas. Então, ele preenche com previsões, suposições, histórias. É um mecanismo de autoproteção. Mas, ao tentar nos proteger da incerteza, ele nos aprisiona no mitote, que Dom Miguel diz ser aquela névoa mental que falavam os toltecas. Relembrando o que nós já falamos nos outros áudios, o mitote é o ruído interno que transforma qualquer dúvida em drama. E quando deixamos o mitote dominar, perdemos o governo da própria mente. Domine sua mente e dominará a sua vida, para o bem ou para o mal. Há algo curioso nesse processo, conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Ele mostra que quanto menos sabemos sobre algo, mais acreditamos saber. É o ego tentando compensar a insegurança com clareza. Parece que temos a obrigação de saber tudo e de responder a tudo. Mas o sábio é aquele que consegue dizer não sei. Reconhecer o não saber é o início da consciência. E talvez esse seja o ponto mais sensível desse compromisso: a humildade, a coragem de olhar para o desconhecido sem apressar a resposta. Nos relacionamentos, tirar conclusões é quase uma epidemia emocional. Quantos vínculos foram destruídos pelo "você deveria saber"? E quantas vezes alguém se fechou porque o outro não o entendeu, não percebeu o que ele estava sentindo? O medo de ser vulnerável nos impede de dizer: não entendi. O que você quis dizer? Como você se sente? Preferimos concluir, reagir e nos defender do que não sabemos. Mas toda defesa é uma fuga de si, uma fuga da verdade. E como você bem sabe, é na comunicação aberta que o amor amadurece. O amor verdadeiro não tenta ajustar o outro à própria forma. Ele aceita, abre espaço ao diálogo, mostra pontos de vista diferentes e, principalmente, como se sente. Aceitar não é conformar-se, é permitir que o outro tenha o próprio tempo de despertar. Quando tentamos mudar o outro, o que buscamos é controle e não conexão. Toda teia de controle nasce da insegurança, do medo de perder o domínio sobre si e sobre o outro. Por isso, Dom Miguel diz que tiramos conclusões, porque não sabemos ouvir. E quando falamos, espalhamos o veneno das nossas falsas certezas. Essa é a origem da fofoca, condenada pelos toltecas e por tradições espirituais.
porque quando tagarelamos sobre o que não sabemos, nós espalhamos o veneno mental uns aos outros, reforçando o sonho coletivo do medo, aquilo que Miguel chama de sonho do inferno. A psicanálise entende isso como projeção e fantasia. Freud dizia que a neurose é a dificuldade de tolerar a ambiguidade. Quando não suportamos o não saber, o inconsciente inventa narrativas. Jung explicaria dizendo que o inconsciente projeta significados onde há vazio. Por isso, tiramos conclusões sobre intenções, sentimentos e gestos. Tudo para evitar o desconforto de encarar o silêncio do real. Mas o silêncio é o terreno da verdade. A neurociência mostra que quando reagimos sem questionar, é a amígdala quem assume o comando, o cérebro emocional. Mas, quando respiramos, observamos e buscamos clareza, ativamos o córtex pré-frontal, o centro do nosso pensamento lúcido. É ali que nasce o autodomínio, a capacidade de pausar antes de concluir. Cada vez que você faz isso, você cria um novo caminho neural, uma mente menos reativa, mais lúcida e compassiva. Compreender esse compromisso é o primeiro passo. Não é o suficiente porque não basta compreender. É preciso agir. Tornar-se consciente não é o fim, é o início. A ação transforma o entendimento em hábito, e o hábito transforma o mitote em clareza. Com o tempo, a mente que antes reagia começa a ouvir, e o silêncio, que antes era desconfortável, passa a ser casa. Não tirar conclusões é a arte de respirar antes de reagir, observar antes de julgar e escolher a paz antes da certeza. É o compromisso da humildade, do autodomínio e da presença. Porque no fim, a verdade não precisa ser defendida, ela apenas é. E lembre-se, soberania interior é a liberdade de viver a realidade sem precisar controlá-la. No próximo episódio, teremos o 4º compromisso. Dê sempre o melhor de si. É o último compromisso, onde o humano e o divino finalmente se encontram. E eu te espero. Até lá!